Boa noite, Léo Ortiz. Boa noite, Tite. Vou combinar que eu estou junto com o meu amigo aqui da Globo. Eu faço para o Ortiz, ele faz para o Tite. O Rodrigo. Ortiz, parabéns pelo gol, pela tua estreia. A minha pauta hoje foi te acompanhar. Onde você estava, eu estava te filmando. E no final eu vi que você ergueu o punho assim, antes de você apertar a mão do Vinícius, você ergue o punho para a arquibancada. Queria saber com quem você cumprimentou ali, quem você cumprimentou, na verdade, que estava ali na frente. E assim, te perguntar também em relação à tua postura, porque você estava muito à vontade. Eu vi ali uma hora assim que o Ayrton Lucas fez uma inversão de pé direito, você levantou os braços, você falou bastante, gesticulou, você parecia à vontade, apesar de estar na sua estreia. Obrigado. Boa noite, obrigado. Fico muito feliz pela estreia, principalmente pela vitória e por não ter sofrido gols, como eu disse, é o primordial para quem joga ali atrás. O gol é sempre um bônus para a gente, e o gol saiu num momento importante, acho, em que o jogo estava ficando um pouco mais complicado. E sobre ali no final, eu fiz o punho vibrei junto com a minha irmã e meu cunhado, que foi quem acabou ficando aqui no Rio nesse último jogo. Minha família ficou aí durante, acho que, um mês e meio, meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó, minha namorada também, e justo no jogo que eles foram embora, acabou sobrando só eles dois lá, então, mas com certeza... A culpa foi minha. Mas com certeza eles vibraram junto em casa e sentiram também toda essa vibração ali de dentro de campo. E sobre estar à vontade ali em campo, é um perfil que eu tenho, às vezes no dia a dia até sou um pouco mais quieto ainda, estou me enturmando com todo mundo, mas dentro de campo eu me sinto à vontade para ajudar, tanto na liderança, tanto falando, ajustando alguma coisa junto com quem está ali atrás. O Léo me deu muita moral também para isso, então fico muito feliz pela vitória, principalmente, e por não ter sofrido gol, como eu falei. Boa noite, Tite. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Domingo passado, Carioca, hoje Libertadores, domingo que vem, Campeonato Brasileiro. É uma avalanche de jogos e de competições. Agora a tendência é aumentar a quantidade de jogos. E falando um pouco sobre o Campeonato Brasileiro, uma competição que começa com o Palmeiras bicampeão e com o Flamengo como um dos favoritos, como nos últimos anos também lutou. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa busca pelo título, entre Flamengo, Palmeiras e os demais, e por que você acha que o Campeonato Brasileiro é tão difícil a ponto de a gente quase não ter um tricampeão, que é o que o Palmeiras pode alcançar esse ano. Quem conseguiu foi o Muricy, nessa era moderna, mas quase ninguém alcançou esse feito por ser uma competição tão difícil. Na sequência, né? O Muricy fez três na sequência? Fez 3 sequencial? Muricy, tu é bom pra caramba, cara. Muricy, um abraço. Boa noite. Eu não tenho, assim, essa dimensão. Nós vamos sentar com a direção, tá, Luiz, tá, para estabelecer prioridades. Porque é humanamente impossível tu trabalhar com competições, agora com tamanha grandeza e tu ter toda a equipe se repetindo quarta, domingo. Por exemplo, hoje entrou o Léo Ortiz, o Fabrício estava com 6 jogos seguidos, o que mais estava, com 2 viagens, extremamente importante. Então, nós vamos ter que, nessa valorização do grupo todo, a utilização da equipe, né? Então, todos estarem preparados, eu externo isso publicamente, porque esse é o discurso que a gente faz. Porque vai precisar de todos fresh. Num jogo onde ele foi de responsabilidade, nós sabemos que tínhamos que vencer, de um grande primeiro tempo, de um volume muito grande, um número de oportunidades muito grande. E na medida que tu não faz o segundo gol, começa a ficar tenso, começa a ficar nervoso, começa uma bola parada, começa a se... vai ficar... E aí a equipe também tem que ter essa maturidade para jogar com essa pressão, com essa expectativa, como fez, e fazer o segundo gol. Porque isso vai gerando esse encorpar da equipe de passar por esse momento. Não queria já fechar um primeiro tempo, porque merecia já 2-3-0 no primeiro tempo. Não o fez e ficou pressionado, o segundo tempo. Felizmente, ela teve a oportunidade de definir, também com trocas importantes, porque nós precisávamos de fresh, de jogadores, né, para dar esse up como aconteceu. Tite,
Léo, boa noite, Raíza Simplício da Gol. Eu queria que você, Tite, falasse justamente sobre isso, né? Sobre as suas mudanças. Você tirou o De La Cruz, você tirou também o Varela, acabou trazendo o Ayrton Lucas para a direita. Foi questão de desgaste, ou você falou do Fresh. E na semana passada, você, depois do jogo da Libertadores, falou que cerca de 9 jogadores tinham acusado desgaste. Você fala agora sobre essa questão dessa conversa com a diretoria. Como é que está esse planejamento para a estreia do Campeonato Brasileiro? Em cima dos relatos, pegando essa segunda parte que tu colocaste, em cima dos relatos da fisiologia, eu tenho a condição de direcionar. Deixo bem claro que quem retira atleta é a parte clínica, é médica, essa tira. A outra, ela é de forma conjunta, a parte técnica e a parte fisiológica. Então, aí daqui a pouco tem atleta, como aconteceu com o próprio Fabrício, que estava com um volume de jogo muito grande, a gente precisou, botou ele para jogar. Então, mas de valorização dessa equipe toda, desse grupo todo, e de estar preparado. O Léo Ortiz demorou quanto tempo para estrear? Um mês, acho. Mais ou um menos um mês. mês, né? Sabe por quê também? Porque ele também tem que se ambientar. Por mais maturidade que ele tenha, tu tem que trabalhar com as diferentes duplas de zaga, tu tem que trabalhar com a metodologia, para que ele tenha uma naturalidade para jogar. Por quê? Porque um manto sagrado é muito pesado. É grande. Não pensa que é fácil, não. Fica na beira do campo, ou tá o carinho que tem o torcedor, daqui a pouco vai falando BH, e 65 mil pessoas, que eu e o técnico saber. Nós temos que ter essa maturidade, nós temos que saber trabalhar com esse aspecto. E essas substituições é justamente para ter o Lohan para jogar, garoto. E a gente está preparando. Na meia, por quê? Porque dá um decréscimo físico, tu precisa ter. Aí, o Everton no jogo, vai jogar. A gente procura preparar todos esses jogadores para esses momentos importantes. Em relação a essa sequência, eu volto a dizer, ela é prioridade, a gente vai sentar junto com a direção. Porque eu gostaria de dizer para o torcedor, assim, ele diz assim, a gente quer ganhar tudo, eu também quero, mas é humanamente impossível. Isso é um canto, isso a gente tem que compreender. Mas se a gente não der prioridades na vida a algo que seja mais importante, a gente perde planejamento. Oi, Tite, boa noite. Oi, Léo, boa noite. Parabéns pelo gol, parabéns pela vitória. David Sharp da Antenados na jogada. Eu queria perguntar, Tite, para você sobre versatilidade tática, como é que você enxerga isso? Porque está muito claro que você achou o time titular, do 1 ao 11, né? Tá muito... Não achou? Os 11 que estão jogando sempre. Enfim, aí eu queria te perguntar sobre isso, até para uma questão de precisar mudar o jogo, o esquema de jogo, e o Flamengo tem muita possibilidade, pelos jogadores que tem, com muita qualidade, de fazer formações diferentes, e também focando no próprio, até pelo que você falou de desgaste, focando no jogo da próxima rodada contra o Bolívar na altitude, porque é uma altitude muito pesada, né? Então, como fazer esse planejamento, talvez jogar mais curto, ficar mais com a bola, qual seria uma estratégia ideal para isso? Eu te juro, eu estou saindo desse jogo, analisando esse jogo e projetando agora o jogo contra o Atlético Goiás. Né? E depois a gente vai, por quê? Porque senão não dá para te um segundo passo sem dar o primeiro. Nós temos jogadores que eles trabalham com essa diferença. Quando entra o Alan, tu faz um double 5. Como é que um dobre de meio campista e deixa o meio um pouco mais livre. Quando tu tem o BH, tu tem a bola de profundidade. Quando tu tem o Cebola, tu tem o jogo mais combinado com as duas. Então, tu tem dentro da própria situação variáveis que elas te dão. Com o Vitor Hugo, tu tem mais retenção e jogo apoiado. Com o Luiz, o jogo de velocidade. As substituições, eu acho que a Raíssa, eu estava tentando lembrar quando foi. O Varela pediu para sair porque estava com cãibra. O Pedro estava sentindo a parte posterior da coxa que deu cãibra. O Cebola pediu para sair, disse, não estava com o tendão. Então,
Já estavam, então, nessa sequência toda. Eu linkei uma situação com outra, da variação e das substituições. Tu já deu a resposta, fez a pergunta, joga na altitude, tem que jogar curto. Sim. Na aproximação, sim. Boa noite, Tite. Boa noite, Léo. Parabéns pela vitória e pelo gol. João Pedro Fragoso, Jornal Globo. Tite, no primeiro tempo, o Flamengo fez uma ótima atuação, com muito volume, muitas chances para criar, para marcar o gol. E no segundo tempo acabou caindo um pouquinho. Eu queria saber o porquê que você acha que isso aconteceu, se é por essa ansiedade que você falou de construir uma vantagem larga, ou se é por outro motivo, talvez cansaço, enfim. E queria te perguntar também, você falou que ainda não encontrou o time titular, queria te perguntar sobre a situação específica da briga pela titularidade nas pontas, com o Bruno Henrique, com o Cebolinha, com o Luiz Araújo, talvez mais entre o Bruno Henrique e o Luiz Araújo. Como é que você tem enxergado isso? Obrigado. Bom para a equipe, ruim para o técnico, porque se ele pega um e é o outro, é o outro é um. Mas esse é um lado bom. Porque valoriza o atleta e valoriza a equipe. Quando tu tem um nível de enfrentamento com qualidade técnica, eleva-se a qualidade dos dois, eleva o patamar da equipe. A outra parte da pergunta? Ela teve o aspecto emocional, porque não fez o segundo gol, e teve o aspecto físico, com a responsabilidade de fazer o placar e de saltar na tabela. Ele é importante, então teve os dois aspectos. Mas eu devo reconhecer uma coisa que eu cobrei bastante essa semana, era a precisão de finalização. Eu digo, acerta gol, porque no outro jogo a gente teve um declínio. A gente botou de 12 finalizações, de 21 total, nós temos 12 no primeiro tempo, e 6 o goleiro fez, uma saiu dentro do gol, que foram 7, então foi muita oportunidade. E vamos reconhecer, o goleiro do adversário teve 2 lances que ele estava, inclusive, mal posicionado, a bola foi nele, numa do cabeceio. Ele tem que fazer o balanço para o lado da bola, que cabeceou, ela foi na direção, eu digo, vou botar. E a outra eu acho que foi com o Pedro. Então tem que reconhecer o outro lado, ele fez um grande jogo no primeiro tempo. Né? E a gente não traduziu, quando não traduz isso, ele fica ansiedade, fica aquele no ar, a gente sente isso, o torcedor também da mesma forma, mas a equipe cascuda ela tem que saber passar por esses momentos e saber ser gelo para poder suplantar ou fazer o segundo gol como aconteceu. Aqui, Tite, Léo. Tite, para você, Gustavo. Quando você diz em priorizar competições, qual é o conceito que predomina na tua cabeça? É evidente que não dá para, numa competição, colocar 11 jogadores, na outra colocar outros 11. É mais dentro de uma análise clínica da condição de jogador, jogo a jogo? Faz uma misturada, daí o Léo também fala aqui. Tem mais uma ali, não? Embala 2 aqui para o Léo não mandar. O aspecto fisiológico não... o aspecto clínico tira atleta. Fisiologia não tira atleta. Fisiologista, não tira atleta da comissão técnica. Por quê? Porque ele engloba a parte tática e daqui a pouco tu vai ter um jogador que ele é necessário para a engrenagem da equipe, ele vai jogar. Clínica, sim. O Flamengo não paga o preço de saúde de atleta para vencer jogo. Ele não vai. Isso ele tem. É sentar para ver o que a direção também, juntamente com nós, ela tem que estar em sintonia. Nós estabelecemos, quando a direção colocou, a nossa prioridade é vencer o campeonato carioca. Bruno, Spindel, Marcos colocaram, o presidente colocou, Luiz colocou na reunião. Nós, é para cá. E falamos dentro do vestiário isso. Aqui. Ele é também, claro, que paralelamente tu quer ter bons resultados. Agora a gente sentar também e elencar essa direção, esse norte, porém, uma utilização do grupo todo, e ele tem que estar preparado. Volto a dizer, não tinha entrado o Lohan, não tinha entrado, né? Vocês ficam dando pio para mim colocar um menino para jogar? Aqui ele tem treinado muito bem, e aí ele vai gerando essa oportunidade para ele. Boa noite, Tite, boa noite, Léo. Estrear com gol é sempre muito importante, né? Bruno Castanha. Queria que você falasse primeiro agora jogar a favor da torcida, né, do Flamengo, jogou muito contra.
estrear com gol é importante também, até no final ali deu uma, né, sentiu um pouquinho a questão do ritmo do jogo, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sobre, né, para o Tite, você falou, né, do goleiro adversário hoje, que foi muito bem, mas o Flamengo vem criando várias situações de gols a todos os jogos e acaba, faz gol todo jogo, é verdade, mas às vezes pode fazer um placar mais elástico e sofrer menos e não vem conseguindo. Queria saber como, né, fazer para fazer mais gol no próximo jogo. E só, eu sei que o Vinícius vai ficar chateado, mas eu queria que você fizesse um breve comentário sobre o Alan, porque o Alan demorou, né, a conseguir engrenar e agora vem entrando sempre muito bem em todos os jogos. Obrigado. Vou lá para você descansar um pouco. Feliz pela estreia, como disse. Estava ansioso já para jogar a favor dessa torcida, que eu falei diversas vezes que jogar contra o Flamengo aqui era sempre especial, era sempre uma atmosfera incrível, e ter eles a meu favor agora, a nosso favor, né, é realmente um sentimento diferente e uma motivação a mais ali dentro de campo. Acho que o primeiro tempo a gente dominou, o segundo tempo acabou ficando um jogo um pouquinho mais complicado, em que a gente talvez perdeu aquele domínio, até por no primeiro tempo a gente ter colocado uma intensidade, um volume muito grande. Então é difícil manter aquilo ali, talvez quase impossível manter aquele volume, aquela intensidade durante os 90 minutos. Mas feliz, senti um pouco o ritmo, sim, toda a adaptação, esse tempo que eu acabei ficando sem estrear, deixou um pouco em alguns momentos, alguns errinhos, algumas falhas, alguns detalhes que ainda tenho para acertar, mas como eu disse, feliz pela estreia, feliz por não ter sofrido gols, mantendo o que meus companheiros vinham fazendo nos últimos jogos, com uma solidez defensiva que é muito importante, e fechando com chave de ouro, que foi o gol ali que deu um alívio para todo mundo nesse final de jogo. Deixa eu fazer uma observação importante. Davi Luiz jogou muito no jogo contra o Milionários. Talvez tenha sido, se tu pegar um top 3 daquele jogo, o César está sorrindo, jogou muito. Léo Ortiz entrando, jogando muito. Fabrício e Léo Pereira, 2 jogadores selecionáveis no momento grande. Então nós temos, e ainda o Bahia, um garoto que vai, naturalmente vocês vão ouvir falar muito. Então esse planejamento do Flamengo, independentemente do técnico, o técnico não tem que ser dono de plantel, mas ele vai construindo essa condição toda. A outra parte da pergunta do número de gols, senão eles vão, eu penso até os 75, senão eles vão fazer eu parar com 63, se não transformar em gol, eles vão matar do coração, né? Tu bota um volume, ela dá no pau, ela vem de novo, ela vai dar assim, ai. Ele não dá para deixar com que o futebol, porque o futebol, às vezes, ele numa bola parada, quantas vezes a gente viu, tu bota volume, aí o cara vai lá e empatou. Então, nós transformarmos isso, sim, ele é treinamento, ele é precisão. Já melhorou em relação ao último jogo, mas precisa transformar, sim. Precisa traduzir isso. E, era isso que eu ia colocar, o plantel do Flamengo, ele foi criado, ele foi estruturado, e eu não tenho que fazer uma coisa que eu goste, mas adaptar e potencializar a equipe tem. Ela é primeiro vertical, ela não toca para o lado. Ela é primeiro vertical. Se não der, daí ela circula, daí ela trabalha. A gente procura mas é uma equipe que ela gosta de ir para o gol. Ela não é, eu digo assim que é mais escola de Klopp, né, de que ela tem do que qualquer. Porque potencializa as velocidades dos externos, a qualidade do passe que tem. Entra no Arrascaeta, não é para o lado, é para frente. Entra no Nico, não é para o lado, é para frente. Então, é potencializar esse trabalho todo, traduzindo mais em gols, senão o treinador vai parar antes do tempo. Vamos para a última pergunta aqui. Oi, Alan? Departamento físico e o atleta e a consciência do atleta, eles são determinantes, cara. Nós chamamos o Alan,
eu mostrei um lance do Atlético Mineiro. Eu essas inconfidências do que tem de bastidor e que é o trabalho, por vezes, da comissão técnica que não aparece. E nós mostramos Alan. O Alan hoje não é o Alan do Atlético Mineiro. Olha as ações tuas. E o Alan olhou, ele disse assim, professor, isso aí foi antes de eu machucar. Ele disse, chega a me arrepiar. Ele se emocionou. Digo, Alan, tu precisa retomar a tua condição física, eu, o Fábio, para que tu volte em alto nível. Ele ficou 2 semanas afastado, o público não sabe, trabalhando. Então, a consciência do atleta, ele entender e poder reproduzir, dá a ele também uma condição de estar no estádio. Hoje é o Alan que estava no Atlético Mineiro. Oi, Léo, professor Tite, parabéns pela vitória. Léo, você já é um jogador de 28 anos, ou seja, no mundo do futebol já não é mais um garoto, né, aqueles que estão subindo, já tem muita experiência, né, já tem uma carreira consolidada, mas para você hoje foi um novo início, né? Você estreou com a camisa do Flamengo, estreou diante de um treinador super consagrado que é o Tite, estreou diante da torcida do Flamengo. Enfim, eu tenho 2 perguntas, uma é bem curtinha. Quando você soube que seria titular e o que você fez a partir daí para administrar tudo isso? Porque eu imagino que um jogador já com uma carreira como você tem, ter que passar por uma espécie de peneira, né, diante do professor, do torcedor, e sua mesmo, né, porque não deve ser nada fácil receber essa notícia e ter que administrar a titularidade. De fato, você foi muito bem. Parabéns, obrigado. Obrigado. Fiquei sabendo no treino de ontem, na preparação, mas o professor sempre fala para todos no dia a dia se manterem preparados, porque tem muitas competições, muitos jogos, então todos vão ser importantes, e até por isso às vezes não tem treinamentos com time titular e time reserva, é sempre tudo misturado assim, para que todo mundo esteja pronto para jogar. E fiquei sabendo ontem, já estava me preparando para o momento, né? Todos esses jogos em que eu fiquei no banco também foram importantes, acho, para que eu me preparasse para a atmosfera, para tudo que representa vestir a camisa do Flamengo e representar essa torcida. Então é um peso diferente, é outra coisa, é uma oportunidade diferente na minha vida e que chegou no momento certo, chegou quando eu estava mais preparado. Então, muito feliz, cara. Como eu disse, eu até não sei se eu posso confidenciar. Pode, coisa boa a gente fala das outras. Numa conversa que eu tive com ele sobre quando a oportunidade chegaria, e eu falei que eu sabia que eu viria para cá para competir por um lugar, que se eu não tivesse disposto a isso, eu não viria, porque teoricamente estava numa situação mais confortável, onde eu jogaria talvez 80, 70 jogos, 60 jogos no ano, e eu sabia que aqui eu vinha para elevar meu nível, e acho que isso vai fazer com que eleve o nível de todos, né? Não só o meu, mas do Fabrício, do Davi, o do Léo, do Cleiton. E essa disputa é sadia, fico muito feliz que todos companheiros, não só os companheiros de posição, mas todos vibraram muito com o meu gol e com esse momento que é muito importante, e agora é dar sequência no trabalho. Todo mundo está sempre preparado para receber essa oportunidade e dar conta do recado no mais alto nível. Ele veio aqui com o Bragantino e me fez eu dar um pique ali com o meu joelhão baqueado. A outra parte da pergunta. Será? Tu vê, ele traduziu os treinamentos que a gente faz, talvez ele demore um pouquinho mais, mas eu aprendi com Arsène Wenger. Eu faço trabalhos táticos de enfrentamento, modificando a dupla de zagueiros, mudando os laterais, mudando o setor direito, mudando o setor esquerdo, mudando a fase defensiva, mudando a fase ofensiva, para que tu possa gerar conexão dentro da equipe. Estou falando da parte tática que ele colocou. Que tu começa a gerar, talvez ele demore um pouquinho mais, mas ele te dá uma condição boa de um Alain entrar com fluidez. De daqui a pouco ter o lado direito, porque
o Vina entrando, com o problema do Varela, nós estávamos sem o Wesley, de botar o Ayrton Lucas para o lado direito. Por quê? Porque nós treinamos e aí a gente verificou, porque a comissão técnica foi ajustando situações. Então ele vai dando essa condição da gente poder trabalhar essa versatilidade das posições e funções que eles possam exercer. Obrigado. É isso aí, galera. Coletiva do Tite, né? Aí. Falou o que tem que falar, mas eu não concordo, né? O time foi muito abaixo hoje. É um jogo muito sonolento, eu não gostei do time hoje no campo. Primeiro tempo, até que o time foi dominante, mas não conseguiu converter isso em gol. Não conseguiu, como o próprio São Paulo falava na época do Flamengo, né? Ser contundente, e o time não conseguiu fazer isso. Desperdiçou muito gol, jogada precipitada. Primeiro tempo, assim, controlou o jogo, mas não conseguiu causar essa quantidade de chances em gol. E não conseguiu, né? Transformar isso em gol, com a quantidade de jogo, a quantidade de posse e tudo mais. A quantidade de chances, não conseguiu transformar isso em gol. No segundo tempo, o time saiu, né? Ninguém sabe o que aconteceu. O Flamengo ficou no vestiário. O time não jogou nada no segundo tempo. O Palestino teve chances de empatar e virar o jogo, né? Teve 5, 6 chances seguidas de bola parada de empatar o jogo. E embora a zaga não esteja entrosada, né? Seja a estreia de Léo Ortiz junto com o Léo Pereira. Mas o time deixou muito a desejar. Do meio campo pra frente, o time estava apagado em campo. Isso preocupa bastante para a temporada, tá bom? Mas eu espero que o Tite consiga corrigir isso e resolver isso o mais rápido possível. Lembrando que no domingo começa o Brasileiro, o time tem que entrar com foco total, sem esse tipo de erro. Porque senão vai ser pedra no sapato, né, na temporada. Então tem que corrigir isso o mais rápido possível para o time entrar ligado já no Campeonato Brasileiro para poder matar de vez isso e o time fazer uma boa temporada no Brasileiro, tá bom? Fazer um bom Campeonato Brasileiro, tá certo? Mas espero ter gostado do vídeo. Se puder deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Valeu.